Olá, eh, vocês, além do material da videoaula, do vídeo de apresentação do curso, do programa do curso e dos textos relativos à nossa primeira aula, vocês encontrarão na nossa Classroom outros materiais. Um primeiro é uma entrevista, um diálogo, um modelo de café filosófico, com o professor João Virgílio Cutter, da filosofia da USP, sobre Wittgenstein, que é um filósofo de origem austríaca do século XX e que é um dos mais importantes filósofos da linguagem, estudioso da linguagem. Dado que nossa primeira videoaula é sobre a rede digitais e a crise da linguagem do Ocidente, em algum momento eu explico também, falo do Wittgenstein, achei interessante vocês terem esse suporte. É um diálogo de 20 minutos bem introdutivo sobre o pensamento e a obra de Wittgenstein. Por que é importante falar da linguagem hoje? E sobretudo através de autores como Saussure, como Wittgenstein, é porque uma das consequências da inovação tecnológica que estamos vivendo e das mudanças da nossa época é exatamente a questão linguística. Isto é, o nosso vocabulário, os nossos conceitos, são conceitos que se originaram na história da filosofia ocidental e que tem a maioria deles ainda uma significação e uma origem na filosofia grega e depois na filosofia de época sucessiva. Mas para fazer algum exemplo, nós utilizamos ainda a palavra técnica, que é uma invenção, é uma palavra criada e utilizada no sentido ainda como nós a utilizamos hoje por Aristóteles no quinto século, no quarto século antes de Cristo. Isto é, em um contexto no qual a tecne adquiriu o significado da ações de humanos através para realizar algumas coisas, portanto ligado ao trabalho braçal, a extensões das atividades dos atos humanos para amplificá-lo e para criar alguma coisa. É claro que hoje, perante a arquitetura digitais, inteligência artificial, big data, a palavra técnica não faz sentido nenhum, porque essas não são extensões dos nossos braços, não são atividades ligadas à nossa produção física, nosso fazer sobre o mundo, a nossa manipulação das coisas, mas são redes neuronais, isto é, atividade que tem a ver com a nossa rede neuronal e que, portanto, produz alterações à nossa inteligência, à nossa forma de pensar e de conhecer. E não temos no Ocidente desenvolvido uma palavra dessa. Um outro segundo exemplo, a natureza. Nós chamamos de natureza, outra palavra inventada pelos gregos, physis, tudo que está ao nosso redor, como se o humano não fizesse parte. E hoje, perante as mudanças climáticas, sabemos que também isso não faz. Então é importante refletir sobre como, se nós queremos entender o que são hoje as arquiteturas de interações digitais, que são plataformas, que são blockchain, que é o netativismo, que são as redes digitais, e como isso está mudando a nossa ecologia de mundo e da sociedade, nós temos que ter a consciência que é necessário inovar a nossa linguagem. Deixar as linguagens, as palavras que nos levaram até aqui e buscar outra. Esse é o desafio que os pesquisadores de nossa época têm. Então, dialogar com Wittgenstein é fundamental. Dialogar com a filosofia da linguagem, que nos diz exatamente, que nos alerta sobre a centralidade da linguagem sobre o pensamento. Não somos nós a criar as palavras, dizia Wittgenstein. São as palavras que nos criam. Porque essas não existem antes de nós aprendemos a nascer. E, portanto, forma, molda a forma através da qual nós pensamos. O outro conteúdo é o filme,
É uma película famosa, acredito que a maioria de vocês assistiram, mas vale a pena reassistir, primeiro porque é muito bonita, e segundo porque, depois de ter adquirido estas informações sobre a linguagem, sobre a crise da linguagem do Ocidente, vale a pena relerla, rever o filme pode ser revisto, e se descobre, quando são muito bons, se descobre sempre outras coisas. O filme é A Chegada, está no Netflix. É o filme que conta a chegada de ET na Terra e a história desta professora de linguagem que tenta se comunicar com esses seres que provêm de uma outra galáxia, portanto, não têm o nosso alfabeto, são não somente fisicamente diferentes, mas se comunica de forma diferente. Então, isso é uma grande metáfora para a nossa contemporaneidade. Nós estamos vivendo um mundo novo. A pandemia nos depara perante um mundo novo. É necessário desenvolver uma nova linguagem para habitar esse novo mundo, porque a linguagem que temos não alcança mais. A nossa espécie está mudando, o nosso meio ecossistema está mudando, a nossa arquitetura de conectividade está mudando. Não podemos habitar, entender e enfrentar essas mudanças com a bagagem linguística que nós temos, com a técnica, com a natureza, com o conceito de humano. Essa bagagem linguística, de fato, vai nos impedir de vivenciar o novo que está acontecendo. Então, são esses outros dois arquivos que vocês vão encontrar na Classroom e, como vocês estão percebendo já, esse será o estilo da nossa aula. Será um ecossistema de conteúdos de diferentes vozes embaixo de um mesmo tema. O tema desta primeira aula é a rede digitais e a crise da linguagem do Ocidente. Até a próxima.